terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vindo a todos. Conversaremos hoje à noite, aqui do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina, sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os tormentos voluntários. Ele está no capítulo 5, do item 23. Tenhamos todos uma excelente reflexão para que possamos iniciar a nossa caminhada. Então, iremos começar a nossa conversa citando, então, o primeiro trecho do item 23, falando sobre os tormentos voluntários. Lá Kardec nos escreve: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa, sem cessar. Porque a felicidade sem mescla não existe aqui na Terra. Entretanto, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz de coração, única felicidade real deste mundo, o homem fica ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Parece criar propositadamente tormentos que não cabe a ele senão evitar. Então, nessa primeira passagem, Kardec já nos descreve, em nome dos espíritos de luz, falando sobre os prazeres materiais, os nossos tormentos voluntários, aquilo que ficamos procurando, ao invés de nos dedicarmos à paz de coração, dos sentimentos que nos trazem, das ações, das atividades que nos trazem paz, que nos trazem tranquilidade. Então é o primeiro detalhe, é a primeira orientação neste capítulo, que vai nos dando um norte sobre o que ele quer nos ensinar sobre os tormentos. O que seriam esses tormentos, Em seguida, o Livro dos Espíritos nos fala sobre as ocupações e missões dos espíritos. Na questão 558, ele fala um pouquinho sobre como ter essa paz de coração. Os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Na sua pergunta ele já nos fala sobre a necessidade de melhorar-se pessoalmente como uma premissa, como um objetivo. Então eles concordam para a harmonia do universo. Já vai nos dando todas as dicas, Executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, Ela não tem fim, mas que nada tem de penosa quando a gente percebe, entende a importância dessa atividade, dessa ocupação, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Então, nessa questão, ele já vai nos dando a dica desde a sua pergunta. Qual que é a nossa missão? O que viemos fazer? Melhorar-se pessoalmente. Na questão 895, então, no capítulo da perfeição, as virtudes e os vícios, ele mais uma vez introduz: o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos ele compreende sua destinação. Novamente ele faz menção aos bens materiais e à questão da inferioridade, do que nós estamos procurando. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o mundo de um ponto de vista elevado. Ele novamente associa aqui o bem material, com a questão da felicidade e da infelicidade. Ele vai nos dando dicas, Em seguida, o Evangelho, então, no capítulo 23, continua nos exemplificando para nossa reflexão. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Então, aqui ele começa a pontuar
mais enfaticamente os tormentos, as causas dos nossos tormentos voluntários, né? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhe dão vertigem. Toda a sua alegria está em incitar nos insensatos como eles a cólera dos ciúmes a que estão possuídos. Pobres insensatos com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Novamente ele faz menção aqui às futilidades cuja cobiça envenena sua vida e que a gente certamente não precisa, vai deixar, né, no nosso desencarne. Então ele pontua novamente aqui a inveja, o ciúme, esses sentimentos inferiores, que eles são contrários, né, à felicidade e à nossa paz de coração. Ele está nos exemplificando como a gente deve prosseguir para que a gente consiga ter essa paz, né? São muito pontuais, muito objetivos nas suas respostas, né? Em seguida, no Livro dos Espíritos, então, na questão 921, que fala sobre as esperanças e consolações, penas e gozos terrestres, então, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário, somente o que precisarmos. E o que precisamos nem sempre é o que queremos, né? A gente precisa fazer essa reflexão. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Novamente, ele nos pincela a questão da tranquilidade, da paz, né, que a gente almeja e que essa sim seria a felicidade. Na questão 983, então, sobre as penas temporais, ele nos fala que o homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Ele não está preocupado com o seu melhoramento. Ele está preocupado com a sua satisfação, com o seu querer, né? Frequentemente ele espia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Essas questões material, com felicidade, com paz, com tranquilidade, com sentimentos inferiores, ciúmes e inveja, todos eles têm relação, né? Novamente, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma citação de Fénelon, né, no Evangelho, feita então por esse espírito de luz que auxiliou um dos luminares espirituais, né, junto ao Espírito da Verdade na construção dessas obras básicas do Espiritismo, né? Fénelon escreveu: de quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que sabiamente vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades não será felicidade? Procurar encontrar essa paz, essa tranquilidade, essa calma, com esses sentimentos tranquilos. Não seria isso a felicidade no meio das provas expiatórias que temos? Ele deixa essa questão para nos fazer refletir e pensar sobre o nosso cotidiano. Esse espírito, então, Fénelon, ele nos trouxe também no capítulo 1, no item 10, a revolução que se prepara é mais moral do que material. Já nos citam em outras partes das obras básicas e outros médiuns importantes nos dizem o quão importante está esse processo da evolução moral do homem. O quanto já avançamos materialmente, cientificamente,
porém moralmente será nossa grande construção. Fenelon escreveu muitas vezes sobre a questão moral. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Então aqui ele nos diz o quanto é importante cada um, no seu cotidiano, nas suas pequenas ações e atividades, cultuar esse sentimento, essas energias boas, essa construção tranquila e moral, para que o contexto maior, partindo do individual, tenha efeito, seja efetivo. Não começa-se do grande, do coletivo, mas sim do individual. Aqui ele nos diz já, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Todos somos importantes naquilo que fizemos. A formiga não constrói o seu formigueiro. E animaizinhos insignificantes não formam continentes? Aqui ele fala a nossa questão que muitas vezes nos perguntamos: quem sou eu? O quão pequeno eu sou? O quão não importante eu sou no meio de todo esse coletivo do planeta Terra? Se eu errar uma vez, que problema tem? Então aqui ele já nos diz, a nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então em 1861 Fenelon já escreveu estas belas palavras nos orientando. A questão 1006 do Livro dos Espíritos nos traz sobre as penas e gozos futuros. Se for eternamente mal, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo segundo a sua vontade, a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como a crianças mais ou menos precoces, a gente pode observar. Contudo, ela vem, cedo ou tarde, eles nos afirmam, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços dos espíritos. Cada um com a sua força de vontade, com o seu livre-arbítrio, nas suas condições buscando o seu melhor. A sua areia no deserto, o seu pequeno trabalho de formiguinha para se melhorar. O quão importantes somos, pequenos mas importantes no montante. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhes as consequências. Então, na questão 983, falando da perfeição moral, do egoísmo, temos mais uma citação que nos faz pensar. O homem quer ser feliz e esse sentimento está dentro dele, está na natureza do homem, na sua criação, está em todos. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra, nas vindas e vindas de suas reencarnações. Ele procura as causas dos seus males, a fim de os remediar. Ele pode procurar devagar ou mais rapidamente. Quando compreender bem que o egoísmo é uma de suas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo. Nesse momento ele vai compreender que esse vício do egoísmo é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Nesse momento a gente já trouxe a questão, então, dos ciúmes, da inveja, do egoísmo.
falando que quanto mais nos elevarmos nossos pensamentos e procurarmos trabalhar esses sentimentos em nós, tentando afastá-los de nós, nós vamos estar nos aproximando da felicidade. Aqueles intervalos de felicidades ante as provas, as dificuldades que vamos enfrentando. O egoísmo, aqui ele nos dá sequência, diz que é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Quando nós não estamos só nos preocupando conosco, com o nosso individual, com as minhas satisfações, necessidades e desejos, nós olhamos ao próximo, nós olhamos ao outro, nós esquecemos esses sentimentos inferiores e elevamos o nosso pensamento. Chegamos mais próximos a Deus, a Jesus Cristo e os seus exemplos, né? Destruir o egoísmo, e desenvolver a caridade, tal deve ser o nosso objetivo, deve ser centrado todos os nossos esforços, se quisermos assegurar a felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, Bernardin faz essa citação e dá sequência. Ele era um espírito muito humilde e trouxe no livro do Céu e Inferno, neste capítulo dos espíritos felizes, as suas mazelas, as suas dificuldades, de um ponto de vista muito positivo. Ele fala lá, eu espiei, eu tive meus sofrimentos. Mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos. E o de vos dizer, qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. O quanto ele foi abençoado após o seu desencarne por ter suportado essas provas e ter vivido de forma digna, de forma amorosa, caridosa. Nesse mesmo capítulo, outro espírito que nos fala foi Senhor Sanson. Senhor Sanson foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e que pediu auxílio, que após o seu desencarne ele gostaria de orientar os seus amigos e pediu isso a Deus em súplica, para que quando ele fizesse o seu desencarne, fizesse a passagem, ele pudesse trazer esses ensinamentos aos seus amigos. E ele foi abençoado, ele foi contemplado. Então, que a morte não vos apavore mais, meus amigos, ela é uma etapa para vós. Se soubestes viver bem, é uma felicidade. Se mereceste dignamente e bem cumpriste as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis senão um preço medíocre aos bens da terra. Mais uma vez fazem-nos a citação, né? Os bens materiais. E sereis recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. Ele então faz as suas reflexões e mostra aos amigos um pouco das suas dádivas logo após a sua transição. Nós deixamos então essas reflexões fazendo mais uma citação aqui do livro Fonte Viva sobre o item cada qual. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convive. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Os dons de cada um diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é um fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos nós somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos.
Todo local onde estamos é possível de um grande trabalho. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, com este trecho do Fonte Viva, com a citação então de Emmanuel, nas escritas de Chico Xavier, podemos encerrar a nossa reflexão de hoje, nos trazendo a importância de levarmos os nossos pensamentos, afastarmos de nós os sentimentos inferiores, de egoísmo, de cobiça, de ciúmes, de inveja, e trabalharmos o sentimento do amor e da caridade, para que a gente possa conseguir já neste momento enxergar o presente, pensar no presente, no futuro e conseguirmos trilhar um caminho de sabedoria, de revolução moral, de auxílio e de compreensão, para que possamos seguir nessa evolução e nessa construção individual, mas que tem um impacto imenso no coletivo da humanidade. Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora, o louco pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo berro bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora.
dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda